Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog. Conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. O Gente que Fala de hoje é um programa, é inédito, porque pela forma que nós vamos abordar este assunto aqui, eu imagino que nunca tenha sido abordado. E a ideia surgiu assistindo documentários na televisão sobre maçonaria. E me chama a atenção porque aqueles documentários que são apresentados são maravilhosos, uma plástica muito bonita, mas de conclusão não existe nada, de informação não existe absolutamente nada. Por isso a produção reuniu aqui alguns filiados à maçonaria, não sei nem se posso usar este termo, mas professor Estélio da Cunha, engenheiro Estélio da Cunha, que as pessoas já o conhecem, nós o trazemos aqui como consultor de energia. Obrigado, Zancopé, pelo convite, de poder estar com irmãos aqui na mesa, né? E é realmente um programa importante, principalmente para a data, né? Nessa virada de ano, que eu acho que o que o mundo mais precisa hoje é exatamente de voltar aos conceitos maçônicos. Professor Estélio, o senhor é filiado, é o termo que eu posso usar, é vinculado, iniciado, né? Foi iniciado... Eu fui iniciado quando ainda estudava no Reino Unido, na Universidade de Lancaster, então eu sou um Lancastrian, né? Lá eu fui iniciado, assim congreguei com os ingleses até o ano de 94, quando adormeci para a maçonaria e fui me despertar para causas mais místicas, né? E aí fomos aí nessa direção e chegamos ao grau de Maguid cabalista, né? Então nós temos a condição de juntar 10 irmãos e trabalharmos as Sefirot da Árvore da Vida. Perfeito. Também o senhor é engenheiro, qual é a... Eu sou engenheiro com mestrado e doutorado em Lancaster na área de Systems Management e Organizational Behavior, que é uma coisa que não serve em nada para o Brasil. Engenheiro Edson Onishi, prazer tê-lo aqui, Onishi. Prazer é meu, bem próximo, Zacopé, por favor. pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema que eu acredito também, como o Estélio falou, muito importante, justamente pela ignorância que as pessoas têm em relação à maçonaria. Existe muita lenda, existe muito mito em relação a esta ordem, a esta entidade, né? E existem também muitas coisas que se acreditam e que se debitam à maçonaria que não tem nada a ver, né? O senhor foi iniciado onde? Eu fui iniciado aqui na cidade de São Paulo, na grande loja maçônica do estado de São Paulo, no ano de 1995, né? Então, sou um pouquinho mais novinho que o Estélio, né? Mas também eu tenho quase 70 anos, né, gente? E durante esse período todo, continuei na grande loja, né? Então, esse ano completei 20 anos de, como você falou, de filiação ou de iniciação, né? Sim. E eu estou muito contente aqui porque eu estou vendo outros irmãos que nós vamos falar de maçonaria, mas já pela conversa anterior e por conhecimento que eu tenho de alguns deles, utilizando ou nos colocando algumas visões diferentes da ordem. Perfeito. Economista César Fasolari, prazer tê-lo aqui, Fasolari. Prazer, Zancopé, agradeço imensamente o convite e essa oportunidade. Acreditamos que a maçonaria tenha como escopo principal a mudança da sociedade para o bem. E dentro disso, isso vem de encontro aos nossos anseios hoje políticos e sociais. Então é um momento muito propício você agregar a esse programa esse tema e trazer aqui irmãos da ordem, né? Iniciado onde? Já estou iniciado em 1989, numa loja maçônica regular da grande loja maçônica do estado de São Paulo. As grandes lojas, elas são federadas, né?
atuam nos estados, e eu me filiei a uma loja no estado de São Paulo. Ademir Canto, prazer tê-lo aqui, Ademir. É administrador Ademir Canto. É uma grande satisfação, Zancopé, queridos irmãos. Essa é uma oportunidade que eu realmente esperava um dia, poder falar de uma maneira simples sobre maçonaria. Como o Edson já comentou aqui, existe muito misticismo em torno do tema maçonaria. E esse espaço que está sendo aberto aqui por vocês, Zancopé, é de fundamental importância. Eu sempre defendi muito isso, né, para que a maçonaria se apresente mais para a sociedade, para que as pessoas entendam um pouco mais de maçonaria e que demonstrem desejo de participarem. Nós precisamos de mais gente para atingir os nossos objetivos, que é coisa bem simples, é tornar a sociedade algo melhor, mais fraterno, enfim, mais justo, mais Você perfeito. foi iniciado onde? Eu fui iniciado numa loja do Grande Oriente de São Paulo. Essa história das potências, o Grande Oriente de São Paulo e as grandes lojas do estado de São Paulo são as duas potências mundialmente reconhecidas no Brasil pela maçonaria internacional. Então, a loja que eu me filiei há cerca de 20 anos também, ela pertence a uma dessas potências, que é o Grande Oriente de São Paulo, que é federado ao Grande Oriente do Brasil. Quando eu comecei a tentar pesquisar sobre o tema, você se refere à potência e Stélio engenheiro, Fasolari economista, o Ademir administrador, o Onishi também engenheiro. Qual é a diferença de potência e obediência que se fala tanto? Tem alguma diferença? Alguém pode? Quem que pode? Doutor Onishi. Zancopé, a questão de potência e obediência, né, existe essa divisão, pelo menos aqui no Brasil, né, em relação às duas grandes correntes maçônicas, das duas grandes entidades maçônicas que congregam os maçons no Brasil, que são as grandes lojas e o Grande Oriente. Né. As grandes lojas, né, elas se congregam como se fosse uma confederação, ou seja, a grande loja de cada estado ela é independente, ela tem autonomia total. Né? E, então, cada entidade que tem essa independência é chamada de potência, que tem essa independência e, como o Ademir colocou, reconhecida mundialmente. Né? E agora, no caso do Grande Oriente do Brasil, a potência é o Grande Oriente do Brasil, no sistema federado e não confederado, como as grandes lojas, as congregações estaduais, elas são chamadas de obediências à potência do Grande Oriente do Brasil. Tá? Então, a potência é a entidade maior que é reconhecida no seio da maçonaria mundial, e as obediências, no caso de sistemas federados, são aquelas que são também reconhecidas como grupamentos, mas obedecendo, estando abaixo de uma potência. Essa é a diferença. No caso da grande loja, então, recapitulando, todas as grandes lojas elas são independentes. Então, cada estado tem uma potência independente ou uma grande loja estadual, no caso brasileiro. E ao Grande Oriente, então, a potência é o Grande Oriente e os grandes orientes estaduais são as obediências subordinadas à potência nacional. Agora a pergunta mais simples de todas: o que é maçonaria? Posso responder? Posso tentar responder? Então, ficou todo mundo assim, como se eu estivesse abordando. Stélio, todos vocês aqui, o Fasolari, o Ademir, quando eu perguntei o que é maçonaria, vocês tiveram a reação que se imagina. Eu vou procurar dar uma resposta que a gente vai chamar back to the roots, né? Vamos às nossas raízes. Né? A organização em torno de uma ordem iniciática, ela começa por agregar. Agregar o quê? Agregar o reino da Escócia ao reino da Inglaterra e fazer um só reino, o Reino Unido. Então, a maçonaria ela começa com James VI escocês, que se torna James I inglês, né? James Yakov, né? Tiago, né? São Tiago é bom a gente dizer, né? É São Iago, né? Iagov, né? Que aí passaram o T para o lado de lá.
Então ficou São Tiago, mas é Santo Iago, tá? Então, James I, ele tem essa responsabilidade de unificar. As lojas, como construtoras de abadias, como construtoras de catedrais, como construtoras de lugares sacros, né? Elas existem desde o século IX, desde lá de 800 e pouco, elas já existiam. Por quê? Porque elas começam também agregando. Agregando o quê? Agregando um abade, que sabia ler muito bem latim, um monte de abadezinhos que ele ia ditar e iria escrever as Bíblias. Então, começava assim, né? Quer dizer, um grupo de construtores que sabia construir, sabia trabalhar pedra, né? Sabia construir as catedrais, as abadias, construía o muro do lado nordeste, para o lado de fora ele iria fazer o seu alojamento para morar, para o lado de dentro seria a abadia. Só que essas construções demoravam em 100 anos, 200 anos. Então, eram gerações de construtores e gerações de abades que trocavam informações. E esses construtores passaram a escrever bulas, trazendo conhecimentos dos abades para dentro da sua forma construtiva. Isso na Escócia e no País de Gales era muito difundido, né? O País de Gales, você joga uma pedra para cima, cai um castelo meio quebrado, não é isso? Então, o que aconteceu? Quando James VI, né, da tradição Stuart, ele vai se tornar James I na Inglaterra, ele quer unificar. E ele pega, então, ideias e conhecimentos do núcleo pensante. Esse núcleo pensante que formava, naquela época, as academias de ciência, né? Elias Ashmole, John Dee, né? Robert Murray, e esses grandes nomes, né? Eles, então, estruturam através dessa ordem iniciática e faz com que James I unifique. Então, é importante dizer isso. As coroas inglesas e escocesas foram unificadas pela maçonaria. Estélio, você está com um maçonês, porque não estou entendendo nada que você está falando. Eu estou querendo saber o que é maçonaria. A maçonaria... Você está falando de uma origem. Deixa eu entender. Ademir. Bom, eu vou me permitir apenas complementar. Eu entendo a maçonaria como uma coisa muito simples, na verdade. Eu acho que fica fácil de todos entenderem. O que é a maçonaria? É uma instituição que congrega homens, e necessariamente homens, as mulheres, infelizmente, depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, não podem participar. Isso tem uma história. Homens que têm um objetivo utópico até, de tornar a sociedade algo igual, justo e fraterno, através do exemplo individual de cada um. Então, por que esses homens se reúnem semanalmente? Para se autodesenvolver como pessoas e para tentar fazer com que esse aperfeiçoamento que eles pretendem ter seja colocado para a sociedade, e que outros sigam o exemplo. Então, basicamente, eu entendo a maçonaria como sendo isso, uma instituição que congrega pessoas com o objetivo de tornar a sociedade algo melhor. E, a partir daí, muitas outras coisas acontecem. Onishi, que eu cacei a palavra praticamente. Eu concordo com a visão do Ademir, a visão do Estélio. E, Zancopé, você pode ver que o tempo vai ser muito curto para nós falarmos de um assunto tão extenso e também tão controverso. Mas eu sinto que vocês estão, com exceção do Ademir aqui, que foi mais objetivo, que vocês, quando se fala de maçonaria, o comportamento como teve o Estélio, de circular e não explicar. Absolutamente. Lembre-se que eu falei, olha, a raiz da maçonaria é congregar. Sim, mas eu quero saber, tudo bem, eu quero saber o que é a maçonaria. Vamos lá, simplesmente, como o Ademir falou, eu acho que ele entrou no cerne da questão. Sim. A maçonaria é uma entidade, uma instituição, né, que tradicionalmente, né, ela busca o aperfeiçoamento do ser humano, da humanidade através do ser humano, né? E dentro disso daí, ela tem uma tradição, né, também de
de estudos e de todas as facetas da atividade humana, para que este ser humano melhor, ele possa atuar na sociedade, na melhora da qualidade de vida e da condição de todos nós. Nós temos um dito dentro da maçonaria, de que a maçonaria não é mais secreta. Isso é um fato. Hoje, qualquer pessoa que andar ali na Liberdade, na Rua São Joaquim, vai ver um templo maçônico enorme, que nós denominamos o Palácio da Grande Loja Maçônica, vai descer mais um pouco a Rua São Joaquim, vai ver lá o Palácio do Grande Oriente de São Paulo, né, filiado ao Grande Oriente do Brasil. Todas as lojas têm o seu CNPJ, são pessoas jurídicas constituídas. Todos os maçons filiados hoje colocam nos carros os emblemas de que são maçons, então isso não é mais escondido da sociedade, e é bom que mesmo que não o seja, porque a maçonaria tem por princípio uma frase que também nós dizemos dentro dos nossos templos. Templos são lugares onde nós congregamos, né? E lojas é a congregação das pessoas dentro do templo. Então, nós falamos uma frase muito bonita e que ela pode tornar-se verdadeira. O objetivo central da maçonaria é tornar feliz a humanidade. E, embora isso possa parecer ter ares românticos, isso é uma coisa muito forte socialmente. Essa é uma frase muito forte, que deveria ser levada muito a sério. Deveria ser discutida como nunca foi discutido as grandes frases de Jesus, de Buda, mas essa frase devia ser discutida. E hoje a maçonaria tem uma proposta de sair um pouco dos seus templos e tentar viabilizar isso socialmente falando. Então, hoje a maçonaria ela busca nos meios sociais, nos meios políticos, uma forma de ter uma atuação mais eficaz, de aparecer um pouco mais para a sociedade, de buscar um pouco mais de respeito da sociedade para com os seus próprios ensinamentos. E tentar levar para o meio político tão degradado, para uma sociedade tão degenerada, uma possibilidade de mudança. Uma possibilidade real de mudança. Tem político na maçonaria? Temos hoje no Brasil 114 irmãos políticos. Nós temos, só que... Seria pouco? Seria pouco. É pouco porque, na verdade, a política, temos um problema sério. O que nós fazemos dentro da maçonaria para atingirmos nosso objetivo de nos tornarmos homens melhores? Nós combatemos nossos vícios, nós combatemos nossas paixões, nós combatemos nossas intransigências, nós buscamos uma melhora pessoal efetiva, uma coisa consistente. E, quando um irmão torna-se político, e a política aqui nós estamos nos referindo à política partidária do país, quando ele adentra a política partidária, às vezes ele mesmo não consegue combater os vícios da política partidária e acaba se comprometendo nos descaminhos da política tão conhecidos de todos. E isso faz com que 114 irmãos, apesar de serem muitos, não consigam causar um efeito dentro da política de mudança do quadro que a gente assiste. César, não são 114 irmãos. São muito mais do que 114 irmãos participando da política, porque em todas as esferas nós encontramos maçons. E os mais efetivos... Cargos eleitos, né? Não, dos eleitos, né, nós temos só na Assembleia Legislativa em torno de 16 a 18 maçons. Na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos em torno de 8, se eu não me engano. Sim, inclusive existe até a bancada maçônica. Isso é uma coisa recente na Câmara Municipal de São Paulo. No Congresso, nós temos em torno de 40 e poucos maçons eleitos entre deputados federais e senadores, né? E fora os vereadores, aí, nós temos mais de 1.000 vereadores espalhados no Brasil, né? E essa participação da maçonaria na política, né, que não é da maçonaria, é dos maçons. Exatamente. A entidade maçônica, ela é apolítica. Exatamente. Né? Mas os maçons, como cidadãos e como participantes da sociedade, todos eles deveriam ser, a maioria não é, mas todos eles deveriam participar da política efetivamente, né? Participam da política de uma forma indireta, nos movimentos sociais, com a benemerência, que também não deixa de ser alguma coisa voltada para a política, para a melhoria da sociedade. Eu até gostaria de fazer um complemento à sua fala, Edson. Eu acho que isso também é uma coisa que o público deveria saber. As minhas filhas, por exemplo, me cobram muito. Falam, pai,
mas vocês, a maçonaria não faz nada nesse sentido? A maçonaria instituição, não. Muitos maçons, sim. E é isso que é incentivado. Talvez isso não esteja... Eu mesmo, quando ingressei na maçonaria, eu esperava que a maçonaria fosse fazer alguma coisa. Eu fui entender, depois de um tempo, depois de até ter passado por uma decepção, foi, puxa vida, não é a maçonaria, é o maçom. Então, esse trabalho político é muito incentivado pela instituição, mas para que os maçons participem da política. Sim, sem dúvida. Inclusive, no Grande Oriente de São Paulo, existe lá um apoio, assim, uma iniciativa oficial da própria administração do Grande Oriente. Grupo de ação política. Grupo de ação política, que hoje está envolvendo as grandes lojas, o Grande Oriente de São Paulo e o pessoal do Grande Oriente Paulista também, do GOP. Estélio, você foi iniciado na Inglaterra. Isso. A maçonaria é mundial? A maçonaria, não. Senão nós ficamos só em Inglaterra e Brasil. Eu não conheço a maçonaria mundial, mas o que eu posso dizer é que eu conheço um pouco desses ramos, né, da maçonaria inglesa, né? E qual é a diferença ter sido iniciado lá e ser iniciado aqui? Não, teoricamente nenhuma, né? Porque a ordem iniciática, né, você pode ser cristão batizado em Roma ou batizado na Sé. Você vai ser cristão igual, não é isso? O que acontece é o seguinte: a linha maçônica inglesa, ela é uma linha de Estado. Você não consegue separar na Inglaterra a maçonaria do Estado. Tanto Por assim isso é que que você disse que é de agregar. por exemplo, o David Cameron, né, que é da loja Alan Parsons 69, em 69, ele se tornou orador da loja com 19 anos de idade, é a quinta geração de maçons que passam por ali e que são do Partido Conservador, né? Quer dizer, o Partido Conservador inglês, ele tem uma história real e maçônica, né? Quer dizer, você pega Churchill, por exemplo, quando ele sai volta para a Inglaterra, né, que ele estava na Palestina, ele volta para a Inglaterra, ele vai, então, como membro do parlamento, ele vai, então, montar uma loja para discutir as questões da Segunda Guerra Mundial. Eu, por exemplo, tive como tutor de doutorado o Sir Geoffrey Vickers. Sir Geoffrey Vickers, ele foi o primeiro, foi quem fundou o M6, o famoso movimento militar de inteligência, né? No Serviço de inteligência. 6 porque é no sexto Sim. andar. Ele era da loja Munição e Armamentos com Churchill, né? Ele foi venerável dessa loja. Então, ele geria o M6 dentro de padrões maçônicos, entendeu? A confiança, a egrégora, por exemplo, é muito importante esse fato da egrégora, dos maçons estarem em egrégora, porque a expansão do Império Inglês no período da Rainha Vitória, cada barco, né, cada nau, era uma loja maçônica, entendeu? Então, quando saía dali e ia para a Austrália, ia uma loja para a Austrália. Inclusive, Estélio, as primeiras incursões da maçonaria aqui no Brasil vieram com as naus inglesas aportando nas nossas costas. Trazendo né? as lojas. Isso. E complementando, Estélio, e até procurando responder a sua pergunta, Zancopé, a maçonaria ela é mundial, sim. Certo? E dentro dessa maçonaria mundial existem duas grandes linhas, né? Que é a linha saxônica, que justamente é onde o Estélio foi iniciado, e é o que se pratica na Inglaterra atualmente, e a linha franco-escocesa, são linhas históricas. São linhas históricas. Tá? Então, são os dois grandes ramos, são os dois grandes troncos da maçonaria inicial. E a maçonaria ela existe nos Estados Unidos, em Cuba, no próprio regime castrista. Cuba. Existem lojas maçônicas e eles Fidel são... Castro deve ser o presidente. Ou ele deve ser orador, né? Com 45 minutos de oratória, né? Horas. Mas, então, em todos os lugares do mundo existem entidades maçônicas. E essas entidades, elas se reconhecem e os membros dessas entidades também se reconhecem. E aí eu acho que vai ser um assunto que virá à baila no decorrer da discussão, da conversa aqui, se maçom ajuda maçom. Viu, Zancopé, é importante a gente fazer assim, vai ser um resumê, né? Carta de Tiago, versículo 2, capítulo 2, versículo 8, né? Mostre-me
a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei minhas obras pela minha fé. Então, essa fé é o que o irmão aqui agora falava, né? Homens melhores, cria uma sociedade melhor, cria um país melhor, cria um mundo melhor. Essa é uma fé maçônica. Então, por essa fé, nós vamos construir coisas. E a maçonaria vai construir o quê? O indivíduo, a família e a sociedade nesta ordem. É nesta ordem e embasada em valores, né? E esses valores, eles são tão importantes, né, para a nossa história, Zancopé, que você vê, o primeiro estado da Terra, né, do nosso mundo, que foi criado dentro de um regime democrático, foi criado por maçons. Os grandes baluartes, que é os Estados Unidos da América, a independência dos Estados Unidos, ela foi bastante calcada no trabalho dos maçons. Então, um dos valores da maçonaria, né, é a democracia. E, até complementando o início da fala do Estélio, né, por que disso? Porque a maçonaria foi a primeira entidade democrática do mundo. Porque os mestres das corporações de ofícios, o Estélio começou a falar da maçonaria a partir do final do século XVI. Mas antes do século XIX, eles, 1800, você se referiu a 1800? Então, 1600. 1600, Começou século quando? XVII. Quando surgiu a maçonaria? Não, essa maçonaria atual, o Mais feto próximo, por dela, favor. essa maçonaria atual, o feto dela é século XVII, 1600, com James I, tá? E é muito importante a gente entender uma coisa. É da maçonaria que sai a primeira Bíblia unificada, que é The King James Bible. Sim. Né? Quer dizer, toda a loja maçônica no Reino Unido, vamos assim dizer, que era um império que o sol nunca se punha, né? Havia sob o altar do venerável a mesma Bíblia, que é The King James Bible. A King James Bible é uma organização ligada direta ao arcebispo de Cantuária, né? Que é o Papa anglicano, né? The Canterbury Archbishop, né? Canterbury, né? Of Canterbury, que é ligado à rainha. Ele cuida disso. King James Bible é uma organização e é a Bíblia mais padronizada e mais, vamos assim dizer, cheia de, para quem gosta da exegese bíblica, perfeita que mas, existe. Estélio, a questão, né, não é apenas, como você está colocando, já no século XVI, 1501 a 1599, né, nesse período, as lojas estavam, da forma como nós as conhecemos hoje, elas estavam nascendo, mas muito mais na Escócia do que propriamente na Inglaterra. Eu falei Certo? isso. Agora, o James I, ele não foi o grande defensor da maçonaria tal qual nós conhecemos hoje. Tanto é que, justamente, nós temos ali, né, com a subida ao trono de James I, né, o nascimento justamente das duas correntes maçônicas que nós acabamos de falar, da saxônica e da escocesa na época, que depois se tornou franco-escocesa. Mas inimigos dele fugiram para a França. Sim, mas não, a família dele fugiu para a França. Só um minutinho só. Mas eu preciso ir para o intervalo. Se vocês né? estão divergindo aqui. Mas eu falei que ia ser um tema. Imagina lá dentro. Imagina lá dentro. Nós vamos para o intervalo no Gente que Fala e retornaremos em instantes. É porque, sabe o que acontece? Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos.
Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. O assunto hoje no Gente que Fala é maçonaria. Conosco o engenheiro Estélio da Cunha, o economista César Fasolari, o administrador Ademir Canto e o engenheiro Edson Onishi. Eu estou tentando que eles falem sobre maçonaria. Né? É verdade que maçom ajuda maçom, como o Edson falou, que se eu sou maçom, eu estou bem, eu já sou imediatamente amparado. Por que vocês ficaram Na minha opinião, desse jeito? parcialmente verdade. Parcialmente ajuda ou parcialmente não? Existe, de fato, né, essa distinção e esse reconhecimento entre os irmãos. Porém, eu diria que isso não é como o pessoal imagina, eu vou entrar para a maçonaria e acabar com os meus problemas. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita eu gente entro que na pensa maçonaria e assim, estou resolvido. Estou resolvido. Lamentavelmente, a ordem, apesar de todos os cuidados que ela toma para poder atrair um novo participante, né, para iniciar alguém, apesar de todos esses cuidados, infelizmente, as pessoas, alguns entram, conseguiram ludibriar todo esse processo de seleção e estão dentro de uma sociedade onde eles esperam que eles vão obter vantagens, né, e vão poder fazer grandes negócios. Mas, Ademir, tem gente que consegue ludibriar 100 milhões de pessoas. Não, não é? sem dúvida, sem dúvida. Ademir, Estélio, Fasolari, Onishi. E como eu posso ir lá bater na porta, onde é que você falou, os templos aí que... Na São Joaquim. Na São Joaquim, eu posso bater na porta Aí da São Joaquim e falar, eu quero entrar aqui? É um negócio interessante. Aí também usos e costumes. Né? Eu não falo da maçonaria inglesa, porque não conheço em profundidade. Mas usos e costumes em grandes lojas que existem no continente norte-americano e aqui no continente brasileiro, né? No nosso continente sul-americano. Aqui, no Brasil, o costume é a pessoa, através de observação dos membros da maçonaria, ser convidada a adentrar a ordem. Então, eu posso entrar se eu for convidado. O senhor me convida, eu entro. Esse é o costume da maçonaria brasileira. Nos Estados Unidos, não. Não? Não. Nos Estados Unidos, se você se interessar pela maçonaria, você participa de palestras dentro dos recintos maçônicos, né, onde lhe é falado sobre a entidade, né, e depois, caso você decida adentrar, você se candidata. Então, é o contrário, você se candidata e eles escolhem. Mas isso não é uma prática, isso é uma prática mais recente. Isso não é uma prática antiga nos Estados Unidos. Não, é uma prática recente. É uma prática recente. Essa prática ela deriva do seguinte: dos anos de 1960, eram nos Estados Unidos aproximadamente 6 milhões de irmãos. Hoje tem nos Estados Unidos 1.300.000 irmãos. Nossa, uma redução drástica. Uma redução substancial, né? Porque a maçonaria atrai pouco, porque ela é pouco divulgada
e ela tornou-se uma coisa obscura. Daqui a pouco está difícil entender vocês falando de maçonaria. Ela tornou-se aqui. obscura para a sociedade, e ela não é atrativa mais aos jovens. Então, mesmo quando convidado, uma pessoa declina do convite nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos reverteu a situação. A Inglaterra possuía 500 mil membros, hoje ela mantém ali 312 mil membros, mais ou menos, né? A coisa vai declinando. E O Brasil tem quanto? o Brasil tem 211 mil membros aproximadamente, obreiros, né? Nós nos denominamos obreiros porque nós trabalhamos, teoricamente, pelo bem. Nós trabalhamos pelo bem. Algo importante a completar para o irmão Ademir, ele coloca se nós nos ajudamos ou não. Por princípios, somos uma ordem de fraternidade. Por isso que todos aqui devem ter percebido, nos tratamos como irmãos. Os irmãos se ajudam, os irmãos se estimam, os irmãos se auxiliam de forma constante. Esse é o princípio. É evidente que existem falhas. Nossos políticos eram para legislar em favor da causa do povo e legislam em favor de causa própria. Então, existem maçons que também cometem esses equívocos. Mas, por princípio, nós somos a única possibilidade de existir uma fraternidade real no mundo. Não existe outra. Estélio, Eu sofri... como você foi iniciado na Inglaterra? Convidado, bateu na porta? Não. Uma vizinha chamada Mrs. Whitehouse. Uma vizinha? Mas ele disse que mulher não entra na maçonaria? Uma vizinha me viu como eu tratava um cavalo, olha só, hein? Um cavalo que ficava no terreno atrás da casa que eu fui morar no segundo ano da faculdade. O cavalo, Lá na Inglaterra? Na Inglaterra. Em uma cidadezinha chamada Caton. Bem pequeno, uma cidade, um village, né? Caton. Mas dentro do condado de Lancaster, Lancashire, né? Então, eu costumava ir lá e dar uma cenoura para o cavalo. O cavalo ficou amigo meu, eu fiquei amigo do cavalo, do cachorro também. Então, ela viu como eu tratava os animais. Falou para o irmão dela, ela era solteira, ela era uma enfermeira heroína de guerra, cheia de medalha, sabe? Dessas enfermeiras da Segunda Guerra Mundial, a velhinha. Falou para o irmão dela, que era pastor anglicano e capelão da loja local, né? E ele, então, me convidou para tomar uma sopa à noite. E eu fui tomar uma sopa com ele e ele começou a conversar comigo, né? E aí surgiu, foram mais ou menos uns 3 meses, assim, eu fui até o culto, né, da igreja, porque na Inglaterra, depois do domingo, você termina o culto, aí você vai para trás da igreja tomar tea and biscuits, né, chá e biscoitos, né? Não é como aqui, que, pô, o padre, já todo mundo vai logo pegar o metrô, não é assim. Tá? Existe isso que a gente chama de Masonic Intercourse. Uma integração. Isso. Tá? Aí eu fui assim. Agora, eu sofri uma grande traição no ano de 94. Uma traição que me levou realmente ao fundo da depressão, porque irmãos maçons, e não é irmão maçom de loja, não, irmão maçom de college, que nós usávamos a mesma gravata. Isso para um executivo inglês entrar em uma sala de reunião usando a mesma gravata de um college é um negócio fortíssimo. E eu fui traído por um grupo de ingleses que não fizeram o stand-up comigo aqui no Brasil em uma situação de altíssima corrupção que eu fui contra como maçom. Tá? Aí eles não ficaram comigo. Eu fiquei sozinho com abacaxi na mão. Mas fiquei em cima, você me conhece há 15 anos. Você sabe que eu não desisto do osso. Né? Aí, 18 meses depois, eles vieram para o Brasil e demitiram toda a diretoria da empresa que eu trabalhava, porque eles continuaram a averiguar. Então, eu queimei todos os meus paramentos, eu queimei todos os meus livros e bíblias em inglês, nenhum ato de repúdio à traição dos irmãos ingleses. Nunca mais pisei o pé em solo britânico. Nunca mais. Muito embora minha filha seja inglesa, ela sistematicamente vai à Inglaterra, estuda, trabalho. Nunca mais eu fui. Por que, Ademir? Só mais uma informação, isso até para o público que está nos assistindo aqui. Quem tiver interesse em participar da maçonaria, os sites do Grande Oriente do Brasil e do Grande Oriente de São Paulo têm informações detalhadas sobre isso. Não só sobre como você pode se candidatar a ser Mas maçom. a internet é uma grande armadilha.
Sim, muito cuidado com a internet. Eu estou recomendando apenas os sites do Grande Oriente de São Paulo, que chama-se www.gosp.org.br. E o outro é o www.gob.gov.br. Nesses dois sites, as informações estão lá muito claras e disponíveis para quem se interessar em participar da maçonaria, assim como muitas outras informações sérias sobre maçonaria. Mas, Só irmão, é só um bom detalhe, o senhor o cartão. dar aí o irmão dá a mensagem que ainda o profano, né, vendo esses sites que aparecem por aí, essas informações, não caiam nessas lojas Tring-Ling, essas lojas Porque ele chinesas. falou sobre Grande Oriente, o Onir se referiu à grande loja. Também existe esse trabalho? www.glesp.com.br. Glesp, grande loja é Glesp. GLESP. Esses três sites, qualquer ouvinte aqui pode entrar, que são sites que tratam da maçonaria de forma séria. Cuidado, como foi lembrado aqui, com as informações que E circulam até pela porque, internet. Isso é muito Stélio, importante. você lembrou muito bem. Existe uma campanha muito grande aí de pessoas que mandam e-mails, né? Falando, olha, você quer participar da maçonaria, tem um site bonitinho, né? E tal, mas não são que nós chamamos de regulares, ou seja, não são reconhecidas mundialmente. São entidades, não vou nem entrar no mérito se eles têm o conhecimento ou não da doutrina maçônica, mas a primeira coisa que tem ali é o caça-níqueis. Sim. Né? Exatamente. Como todo lugar, né? Como todo lugar. Mas Stélio, César Fasolari, Ademir Canto, Edson Nisch, o Ademir se referiu agora, mulher não entra na maçonaria. Não é nenhuma pergunta, eu quero saber por Qualquer um de nós acho que pode falar sobre o tema, né? Eu, quando Quando eu faço uma pergunta, né, fica todo mundo olhando para mim. Assim. Quando eu fui participar do Não entra processo mesmo? de iniciação, não tem, né? Não tem? Não. Na maçonaria, que é reconhecida, regular... Essa que o Onir citou, regular, que você citou, não Grande entra. Loja, Grande Oriente, não entra mulher. Não entra mulher. Lamentavelmente. Mas eu digo lamentavelmente por mim. Eu, como ser humano, acho que a mulher não deveria sofrer qualquer tipo de segregação, de distinção. Mas existe uma história. E a maçonaria preza muito a sua história. Né? Os maçons, em tempos idos, foram perseguidos. Até porque sempre defenderam a total liberdade de expressão. E a mulher sempre foi considerada o sexo frágil. Então, para evitar qualquer tipo de pressão, lá no passado, estamos falando de século XVII, talvez século XVIII, para evitar esse tipo de pressão, as mulheres foram impedidas de participar da maçonaria para preservá-las. Isso nós estamos trazendo até hoje, porém, existe sempre a esperança de que isso possa mudar. César. Olha, César, eu não sei se você existe... concorda ou se você discorda quando você fica balançando a cabeça. Não sei se é porque está concordando ou está discordando. Nossa origem, como pode ser detectado pela fala de todos, ela está nas ordens de ofício. Nas ordens de ofício não existiam mulheres. Né? Não tinha como uma mulher ser pedreira, carregar pedras e construir. Então existe essa parte tradicionalista da maçonaria que mantém a sua ordem de ofício. Até hoje, né? Mantém até hoje dessa forma. Maçom, a tradução literal é pedreiro. Pedreiro. Somos da ordem de ofício da pedra, nossa simbologia, nossos estudos estão todos afeitos às pedras. Nós nos consideramos pedras sendo talhadas, sendo aprimoradas. É isso que nós estudamos. As mulheres, elas não participavam das ordens de ofício. As mulheres, quando a maçonaria começa a trabalhar seus conceitos esotéricos, seus estudos, seus aprofundamentos, isso é numa época, no século XVI para o XVII, onde a mulher não tinha vez na sociedade. A mulher era desconsiderada na sociedade como um ser atuante. Ela era um ser coadjuvante na sociedade. Né? E, da mesma forma, foi tratada pela maçonaria antiga. A maçonaria moderna, ela faz com que a mulher participe das ações maçônicas nos meios paralelos. Então, existem muitas entidades femininas agregadas à maçonaria que fazem muitos trabalhos
Inclusive junto com a loja, maçonaria. né, irmão? Tem loja de Inclusive, mulher, né? algumas lojas. Nas pesquisas que foram feitas aqui para nos orientar sobre este programa Gente que Fala, existem referências a lojas de mulheres, loja lojas mista, né? mistas. Não Mas são essas reconhecidas. lojas não são reconhecidas a nível mundial, a nível da maçonaria mundial, nem pelas Deixa eu potências tentar regulares no entender. Brasil. Quando você diz que é reconhecida, o Stélio foi iniciado lá na Inglaterra, ele pode vir aqui e se apresentar numa loja com os documentos dele e aceito. Isso. É isso? Isso quer dizer que, por Eu- exemplo, a potência que o irmão Onishi se referia no começo do programa, a potência a qual ele pertence reconhece como legal nos ensinamentos e nas tradições maçônicas a potência a qual o irmão Stélio se filiou lá na Inglaterra. As duas fazem um pacto O de inverso reconhecimento. Também, o Onishi inverso- se referiu aos Estados Unidos, inverso ele vai também é verdadeiro. aos Estados Unidos, se apresenta lá. Com grande Isso é o tranquilidade. reconhecimento. Esse é o reconhecimento entre os irmãos e entre as potências. E funciona. E funciona muito bem. Aí os maçons se ajudam? Aí se ajuda. Existe até uma informação a ser confirmada, mas disponível aí nos meios de comunicação. O Brasil tem hoje 186 potências maçônicas. Somente 2 são reconhecidas internacionalmente, mas o Brasil tem 186 potências. O que significa isso? Eu gostei disso, eu acho tudo muito bacana e tal, mas eu não concordo com essa orientação que vem lá do Grande Oriente, né? Então, vamos montar a nossa. Vamos fazer a mesma coisa, mas a nossa. Então, esses vão criando as nossas. Sim. Muitos com objetivos escusos de apenas arrecadarem, etc. Lamentavelmente, é o ser humano. O Esse princípio é o ser disso, humano. o princípio disso é muito claro nas igrejas protestantes. Né? O princípio de todo mal é o amor ao dinheiro, né? O Rabino Saul já falava princípio isso. de né? todo mal é o amor ao dinheiro. E por isso que a gente alerta sobre tudo que aparece na internet, seja maçom e tal. Cuidado, cuidado. Mas, veja, queria até desviar um pouquinho a conversa, Zancopé. Não pode sair da maçonaria. Não, Não fica com maçonês que eu não posso entender. Bom, só para completar, essa questão da maçonaria feminina, meus amigos, nós temos aqui até programa na televisão, que era num canal aí, se eu não me engano, na TV Brasil, Rede Brasil, né? Aos domingos nós tínhamos eu vi. É RDB, isso. Tá, e Isso, tinha eu vi. era um programa de uma loja, de uma mulher lá uma falando. mulher, se dizia maçom, né? Falando de um tal do rito de Mênfis Misraim, que é um rito esquisito para nós, até para nós. Por que mesmos não tem? maçons. Por que Viu, não tem Zacopé? programa de Eu sou meio maçonaria em radical rádio? nisso daí. Por que Mulher não pode tem ser rádio e mãe, televisão? homem não pode, mas homem pode ser maçom e mulher não pode. Então, é assim, você nunca... Repete, isso é muito interessante. É isso, né? Quer dizer, a mulher pode ser mãe e o homem não pode. O homem pode ser maçom e a mulher não pode. Por quê? Porque a língua da mulher é incontrolável. E o menor de todos os órgãos e o mais destruidor de todos é a língua. Tá? Isso é carta de Tiago. Isso é Esopo. Não, isso é carta Não. de Tiago. Isso é a fábula Mas eu de posso- Esopo, eu que posso- é famosíssima. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente entender o seguinte: tem certas coisas que é para, na árvore da vida, o homem está na coluna do julgamento, a mulher está na coluna da severidade. Então, como o homem ele está na coluna aonde está a palavra hesed, que é misericórdia, cabe ao homem ter o coração misericordioso e cabe à mulher ter o coração maternal. A mulher recebe o espermatozoide, o homem doa o espermatozoide. Então, a mulher recebe para procriar, ela vai dar o leite ao seu filho, enquanto que o homem vai dar obras à sua sociedade. Isso é assim que Deus fez. Hashem Elohim criou o homem e a mulher. Então, mulher faz o que mulher tem que fazer e o homem faz o que o homem tem que fazer. Não pode misturar, entendeu? Porque senão vira esse negócio Mas aí. se você for em algumas regiões aqui de São Paulo, Mas, Stélio, você aí vai ver um virou- negócio meio não tem mais estranho, sexo. né? Outro dia eu mandei um e-mail para o meu grande amigo, o professor Felipe Aquino, da Canção Nova, onde estava lá, Colégio Pedro II, alu N e X, porque ele não pode chamar de aluno nem de aluna, porque o sexo pode ser criança, menino, menina, pode ser mais ou menos, pode ser mais para mais ou mais para menos, entendeu? Não pode ter Não isso. entendi. É isso aí. Hoje são 14 opções na teoria
do gênero. Olha, eu acho assim, vou dar uma opinião pessoal, até derivada um pouco do que o Stélio está falando. Existe uma definição, até na Bíblia, que vai dizer: Deus fez o homem e a mulher, e quando unidos, nada os separe. E quando o homem se une à mulher, ele cria uma terceira figura, que é o homem e a mulher unidos. Essa terceira figura, ela vai ser muito própria e muito dinâmica no conceito de família. Mas ela talvez não fosse muito própria e muito dinâmica no conceito de estudos pessoais. O homem tem certas características na sua variedade de estudos. O homem se aprofunda dentro do seu eu de uma forma muito diferente da mulher. Isso poderia tornar-se um pouco incompatível até dentro de um templo maçônico, porque nós fazemos estudos onde nós nos reconhecemos como uma parte bastante cheia de paixões e intransigências. E a mulher, ela tem menos paixões e menos intransigências do que o homem. Então, talvez seja perfeita a forma como a coisa acontece hoje sob o ponto de vista de ensinamento. O homem precisa de mais aprimoramento do que a mulher. Isso é uma opinião minha. Vocês citaram aqui, desculpa, Onísio, o Stélio começou citando a Bíblia, vocês todos citaram a Bíblia, o César agora fez referência à Bíblia. Eu quero saber da Bíblia dentro da maçonaria. É uma referência, é um estudo? A maçonaria, ela, para você, primeira coisa, para você adentrar a ordem, você tem que acreditar no ente superior, né, que nós chamamos de Deus, os muçulmanos chamam de Alá, pode ser um espírito iluminado do budismo e etc. A maçonaria tem um termo, Então, que se chama grande arquiteto do universo, porque é o construtor de tudo. Né? Sim. Como nós somos uma ordem de construtores... E o Rabino Saul, ele fala, né, por detrás de toda essa natureza tem que ter havido um grande arquiteto. Então, então o maçom, ele é um paulino. Ele é um paulino. Se ele não conhece as cartas do Rabino Saul, de Paulo Apóstolo, né, vamos chamar o nome original, Rabino Saul, né, fariseu, o maçom, ele tem que conhecer as cartas paulinas, porque senão ele não vai conseguir fazer estudo nenhum. Stélio, existe uma coisa, que a própria maçonaria, ela é flexível nesse ponto, que ela coloca que se você faz parte de um grupo de crença muçulmana, né, que se coloque o Corão. Só que ninguém ainda fez o estudo da doutrina maçônica sobre o Corão, né, fez sobre a Bíblia, foi sobre a Torá, fez sobre todos os livros da crença judaico-cristã, né? Mas porque existem inclusive ritos, né, como o livro da lei, que é chamado, que é o livro da diretriz de comportamento, que você coloca a Constituição do país. Você sabe disso, né? Mas deixa eu lhe dizer, eu aqui acho que nessa mesa nós somos de origem judaica cristã. Todo mundo aqui acredita em Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel e de toda a humanidade, não é isso? É isso. Então vamos mais ou menos esquecer que ele falou Jesus, viu? Esse é Jesus. Não, mas aí como nós estamos falando para a comunidade, nós temos que colocar... Nós estamos em um país que quando alguém chegou aqui, botou uma cruz, isso aqui é a terra de Vera Cruz, entendeu? Então não vamos começar a entrar em papo de PT, que arranca crucifixo de hospital, entendeu? Ademir, só a última colocação. A nossa maçonaria é cristã, não é isso? Perfeito. Ou não? Ademir, uma última participação tua, que nós estamos no finalzinho. Zé Copé, eu acho que foi extremamente proveitoso esse tempo que nós passamos aqui, até para o público conhecer um pouquinho mais maçonaria. Tem muita coisa para a gente falar. O que a gente recomenda, insisto, é que se procurem as informações sérias sobre o tema, que se aprofundem, mas que as pessoas parem de enxergar a maçonaria com todas essas fantasias que, de maneira geral, o público tem aí, que maçom tem pacto com o diabo. Maçom só quer o bem de todo mundo. É esse o resumo da história. Só quer o bem de todo mundo e procura fazer, assim, agir para que outros se espelhem e falem assim, na hora que você souber esse cara é maçom, puxa vida, que legal. Deve ser bom ser maçom. Por isso que todo mês você vai no... Por isso que todo mês você vai no asilo lá na Praia Grande tocar violão? Rapaz, se a gente soubesse a obra assistencial que é feita pelos maçons, a cidade de Sorocaba, por exemplo, nós temos
assim, Hospitais. algumas dezenas de olhos. entidades que são mantidas por maçons, no sigilo, Exatamente. na absoluta discrição. Eu acho que é esse o papel do ser humano na sociedade. Né? Eu falei, o Ademir todo mês vai ao asilo na Praia Grande, ele é músico, por isso que Ademir canta, é isso? Não, isso é coincidência. Pérez. Coincidência Eu do faço nome. isso com o maior prazer. E ele toca para aqueles que estão lá no asilo, por isso que eu perguntei. Isso É a veia maçônica que fala mais alto. não, isso aí é realmente o prazer que nos grande dá abraço. fazer esse tipo de coisa. Né? Edson Nishi, Então, só pra- gratificante tê-lo aqui. Para fechar, né? É. Nós estamos falando muito de maçonaria. Falamos até. Nunca se falou em Eu maçonaria. acho que nós até nos estendemos um pouquinho de coisas que não afetam assim diretamente o cidadão e a cidadã que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Mas vocês podem ter certeza que o maçom e dentro da maçonaria eles cultivam os melhores valores, a maior moral mais elevada possível. E a obra dos maçons, ela, como o próprio Ademir colocou aqui, ela é muito vasta. Hospital de Olhos de Sorocaba, comandada por maçons, mantida por maçons. Provisão de São José dos Campos. Hospital do Câncer de Barretos, tem uma grande participação dos maçons lá. E invariavelmente, as santas casas, no interior afora, tem a participação dos maçons. Muitas a paz também. A paz, todos os clubes de serviço e entidades de benemerência têm participação de maçons. Edson Nishi, por isso a atuação para varrer a Avenida Paulista, né? A nossa é um pouquinho mais eu acho Hoje que, você não consegue mais varrer porque ela... mas a questão... O Nishi fez uma ação lá de limpar a foi Avenida o Paulista. Viaduto do Chá. Viaduto Do Chá e o Parque do Ibirapuera. Né? Ok, Nishi, um grande Então, abraço, só grato. para complementar, eu acho que se você que está nos assistindo tiver o interesse, né, ou tiver o intuito de melhorar a sociedade, né, a maçonaria é um bom lugar. César Fazzolari, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Jean Copé. Obrigado pelo convite. Eu acho que o tema é bastante abrangente e a gente, às vezes, foge um pouco da sua pergunta, né? A gente fica bastante... Como é o que é acontece termo é uma que coisa... se usa na maçonaria? Você é goteira, eu não posso falar isso. Não, acho que isso já não existe mais. Mas eu acredito que nossa ansiedade é muito grande. Nós gostaríamos mesmo de mostrar para a sociedade que existe uma possibilidade do país dar certo. Existe uma possibilidade do mundo dar certo. Porque o homem ali dentro da maçonaria vai se construindo como certo. Vai se moldando para o certo. E isso a gente consegue passar, de alguma forma, para o nosso meio. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade só de falar isso. Grato, César. Grande abraço. Professor Estélio, enriquece nossos debates. Jean Copé, primeiro, muito obrigado por me convidar sempre para o seu programa aqui. Há 15 anos você me convida, há 15 anos eu procuro estar aqui sempre presente de forma contundente, sem chamar a verdade de senhora, sempre chamando a verdade de você, não é verdade? Se o indivíduo ele tem realmente intenção de deixar um país melhor para filhos e netos, a maçonaria é um caminho. Por quê? Porque se você começa a se construir sua família, você vai construir uma sociedade melhor. E eu lhe garanto que o seu nome vai para o livro da vida. Isso é a coisa mais importante para um ser humano quando ele acorda de manhã. Perguntar ao Eterno, ao grande arquiteto do universo, se o seu nome ainda está no livro dele. Porque se seu nome não estiver no livro dele, você não está mais em lugar nenhum. Esse é que é o grande problema. Então, procure uma maçonaria correta, séria, mundialmente em egrégora, né? Porque se é reconhecida, ela está em egrégora, conforme os irmãos deram o endereço. E fujam, não se deem a maçonaria wikipediana ou googliana. Um abraço, Estélio. Gente que fala até a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsui,
Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.